Boa noite, meus queridos. Que grande alegria estar com vocês mais uma vez no podcast Santa Prosa. E eu convido você a, junto conosco, comunidade Dominus Salus, a ver a Deus, neste ano em que o nosso lema é Quero ver a Deus. Venha conosco, porque hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vida consagrada. E eu quero trazer aqui também ao meu lado, né, a nossa primeira freira na comunidade, a irmã Gilda. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, Tânia. Bem que ela falou que ia falar isso, né? Mas muito obrigado que estamos juntos aqui no programa de hoje. É com muita alegria estarmos aqui para estar junto com os nossos irmãos, para falar sobre a vida consagrada, falar da vocação e aquilo que Deus vai suscitando no nosso coração nessa noite. Amém. E eu fiz a abertura, mas esqueci de me apresentar, né? Eu sou Tânia Mazzali, como eu já falei, tenho aqui a irmã Gilda, nosso querido irmão André e comunidade de aliança, assim como eu, Luana Ambrosim. Podem se apresentar, né? Eu só falei o nome, mas fale um pouquinho de vocês. Boa noite, aqueles que estão assistindo o programa Santa Prosa. Muita alegria estar com vocês. Nesse dia, né, da vida consagrada, onde o tema é a vocação. Sou o irmão André, consagrado à comunidade de vida. Há aproximadamente 7 anos estou na comunidade, consagrado há 2. Né, e com alegria, hoje a gente vai estar partilhando um pouco sobre a vida consagrada, sobre um pouco da vocação. Olá, tudo bem? Eu sou a Luana Ambrosim, estou na comunidade há mais ou menos 14 anos, sou casada com o Tiago Ambrosim, fiz parte do Santa Prosa junto com a irmã Gilda. Novamente esse convite, fico muito feliz de estar aqui. Temos 4 filhos, somos oblatos da comunidade e estou agora no apostolado do encontro vocacional. Então é muito bom estar aqui, que nós tenhamos uma excelente partilha. Muito obrigada pelo convite. Antes de começar, eu queria fazer só uma pequena exortação. É porque o irmão André, ele sempre ficou atrás das câmeras, né? E agora a gente tem a graça de conhecer quem estava comandando a Santa Prosa atrás das câmeras, né? Que é o irmão André, né? Com toda a sua atenção, todo o seu carinho comigo, com as pessoas que foram na Santa Prosa. Então, já que eu falei de você, eu vou começar por você hoje. Sim, André, para você, o que é a vocação para você? Pegando um gancho desse comentário, né? Eu sabia que a senhora ia tocar nesse assunto. Eu não aguento, mas, gente. Enfim, com muita alegria, né? De apresentar o programa na missão do apostolado do marketing, né? Que nos foi dada. E já estava familiarizado atrás das câmeras e recebi esse convite para estar à frente. Mas obrigado pelo convite, viu, irmã? E pelo comentário. Em relação à vocação, né? A vocação, acima de tudo, é o chamado particular de Deus para cada um de nós, né? Todos nós temos uma vocação, um chamado, né? E basta nós reconhecermos isso e buscar, desejarmos ouvi-lo e atendê-lo ao seu chamado, né? A minha vocação, particularmente falando, ela se dá desde o início, né? Com a passagem de Jeremias 1, né? Onde o Senhor vai dizer ao profeta Jeremias, né? Antes que fostes consagrado, antes que no ventre da sua mãe, né, eu havia lhe consagrado, né, antes que eu te formasse, né, então essa palavra profética que o próprio carisma, né, que estava sempre dentro de mim, né, mas a partir do momento em que eu busquei discernir isso, o Senhor foi me mostrando o meu chamado. Então essa é o pontapé inicial da minha vocação. Bonito, né? Essa parte eu não conhecia, tá vendo? É tão bom ter um programa onde a gente vai descobrindo coisas dos nossos irmãos que a gente não sabe, né? E para você, Luana, o que é vocação? Vocação é uma graça, né? Dada por Deus, é um presente que Deus nos dá, né? E que nós temos que corresponder. Nós temos a liberdade, se queremos ou não, né? Mas a nossa vida, a nossa história, conforme nós vamos fazendo essa abertura ao Espírito, ele vai mostrando, nós vamos correspondendo a essa graça nos dada. Então, graças a Deus, eu tenho a vocação, né? A santidade, primeiramente, e o estado de vida no qual Deus me chamou a corresponder esse chamado. Que é o matrimônio. Que é o matrimônio. Oh, aí sim, mãe de 4 filhos, uma graça, né? Sim, graça. Família grande é uma graça, né? Sim, muito, muito. Sempre a gente tem uma história para contar. Sim. E Luana, como foi esse seu namoro
com Domino Salos, com o nosso carisma? Me faz lembrar da antiga Santa Prosa, né? Porque a antiga que eu digo, a recente aí com os nosso fundador e nosso cofundador. Sim. Porque eu também fiz a experiência, né, com as relíquias de Santa Teresinha, né? Eu estava lá, eu só tinha 13 anos na época. Jovem? Mas jovenzinha. Já estava lá, né? E então, assim, eu vi a comunidade nascer, né? Eu já participava do grupo de oração, que estavam os membros da comunidade, Sim. né? Fui vendo a comunidade crescer. Eu sabia que eles saíam para algo, mas é aquele negócio de amizade, né? E com o tempo veio, fomos descobrindo ali que era a comunidade na época de Ave Salvo, né? Então, só que assim, existe a rodovia e aquela via do lado, né? Então eu sempre Sim. estava na via. Na margem. Né, eu tava sempre na margem, é verdade. Eu vi a comunidade Que crescer. Eu fui na casa da Marlene, quando era na Vila Marlene. Depois eu vi a casa onde nós temos a sede hoje construir. Então eu sempre estava do lado, mas não, não na rodovia, tava Sim. do lado, né? Então eu fui vendo essa construção ali eu fui uma testemunha do crescimento da comunidade. Que lindo. Já fazia parte de algumas providências Sim. providências foram até para minha casa, né? Sim, Eu me recordo agora do Lê falando das cestas básicas, uma foi para minha casa, Olha quando ele só. fez, né? Aham. Quando aconteceu ali aquela graça, aquele milagre, né, que nós vemos Sim. assim. Então esse caminho para a comunidade foi isso, né? O meu marido na época, meu namorado, ele já queria entrar na comunidade, e o irmão Alexandre foi claro com ele, espera um pouquinho. Sim. Né? Porque se a sua vocação for ao matrimônio, nós precisamos da bênção da Luana. E muitas Sim. coisas aconteceram até que veio o chamado, né? E daí foi um namoro assim, mas gente, tem muita coisa para contar. Mas assim, Sim. eu posso dizer, desde o começo eu estava lá. Então Deus já tinha me chamado. Mas isso teve que maturar dentro do meu coração. Eu era uma jovenzinha que tive que ir crescendo para chegar Pra se tornar uma mulher, né? para se tornar uma mulher, né? Sim. Na vida espiritual e tudo mais. Então, dentro da minha história, tem um Domino Salos aí. E para você, André, como foi discernir o carisma do Domino Salos na sua vida, na sua história? Olha, como eu disse, já estava desde o início, né? Desde Sim. o ventre maternal, né? O Senhor já me chama à vida consagrada. Uhum. Ah, mas muitos vão perguntar, mas como assim você não tinha clareza de tudo isso? Sim, por isso que a gente precisa parar para ouvir ao Senhor, né? Mas o carisma, ele está desde sempre em nós, Sim. né? E o discernimento profundo do carisma, eu sou natural de Urupês, né? Da Diocese de Catanduva, e há um tempo atrás, no grupo de jovens, depois da minha conversão, inclusive esse ano, neste período, já fazem 10 anos da minha conversão, né? Louvado Parabéns. seja Deus. Louvado seja Deus. E foi uma caminhada, assim, muito progressiva, né, para ter essa sutileza de ouvir a voz de Deus para a vocação. Né? Então, participava de grupo de jovens, depois assumia a coordenação do grupo de jovens, mas faltava alguma coisa, né? Uhum. Era algo que eu dizia para os jovens quando acabavam os retiros, nossa, eu queria viver isso com mais intensidade todos os dias. Uhum. Perfeito. Mas o irmão, hoje ele é um leigo, o irmão João Eduardo, na época ele começou a frequentar a minha cidade novamente, ele era natural de lá, e ele foi no grupo de jovens fazer uma pregação, né? E nessa pregação, nesse retiro, na verdade, de 3 dias, eu disse para o Senhor naquele retiro, a minha inquietação já era muito grande em relação a isso, né, a um chamado, eu disse, Jesus, eu vou te dar o próximo ano para ti, né, para que tu possas falar ao meu coração e tu Ousado, possas né? me levar aonde tu quiseres, né? Tá certo? E eu lembro que esse retiro foi em novembro, e aí quando foi em janeiro, o Senhor já me convidou para ir conhecer a comunidade, foi muito rápido, Sim. né? E eu já conhecia a comunidade Domino Salos, fiquei uns dias aqui, e não sei se vocês já tiveram essa percepção de estarem num lugar, né, mesmo não estando, aquela coisa do, como eles dizem, um déjà vu, sabe? Sim. Você parece que já esteve no lugar, mas, enfim, eu não sei dizer isso, é o Espírito mesmo que nos leva, né? Com certeza. E aí eu vim na comunidade e o carisma, a palavra fundante, restauração, né? A filiação de devolver a imagem e semelhança, é como que se já fosse preenchendo aquilo que estava me faltando, mesmo sem eu saber. E aí os encontros vocacionais foram acontecendo todos os meses. Quando foi em julho de 2017, eu dei o meu sim, vim para a comunidade,
fiz uma experiência de 1 mês, depois 3 meses, todo o processo, né? Depois 1 ano, e aí estamos já há 7, né? Mas foi um processo, assim, muito natural, com a graça de Deus. Ele foi me levando e foi falando ao meu coração. Nossa, que lindo, né? Eu estava lá. Eu também. Já era da equipe vocacional. Fazia parte da equipe vocacional. Sim. Bem, se falando do vocacional, o pessoal lá está perguntando, mas o que será que está voltando para o seu lado do vocacional? Explica para nós o que é isso dentro da comunidade. O apostolado esse namoro que a Tânia disse, né? Sim. Fazer a experiência do carisma, Dominus Salus, e que tem aquela pertença a ele, e tem aqueles que querem dar um passo a mais adentro, né? Então, o vocacional, a equipe do vocacional, o apostolado do vocacional é exatamente esse, é a porta que se abre para o conhecimento do carisma. Então, é uma equipe onde tem oblatos e consagrados, né? Que durante o ano, uma vez por mês, vai ter vamos colocar a palavra retiro, né? A pessoa passa o domingo na comunidade, tendo várias formações referentes ao carisma, a vocação, né? O estado de vida, né, o ramo feminino, o ramo masculino, os oblatos, e ela vai fazendo aquela experiência e vai dando passos, pequenos passos, né, nós vamos desenvolvendo ali não é aberto tudo, mas ela vai fazendo pequenas experiências, esse namoro mesmo, essa palavra é bem essa. E daí, quando chega no final do ano, é discernido se ela vai entrar ou não para a formação da comunidade. Sim. A Luana disse que estava lá no meu vocacional, ela fazia parte da equipe, e assim, o que mais me alegrava, né, quando eu ia para os encontros vocacionais, era essa alegria, né, que era ela, o Rodrigo, o Jura, enfim, era uma equipe muito alegre, isso para nós, porque a gente já saía de um lugar distante, né, e tinha aquela tensão, aquele medo, o que vai ser? Mas quando eu chegava na comunidade, a equipe vocacional, todos aqueles que estavam envolvidos à frente, eles nos tranquilizavam, né? Nos davam esse suporte também para a gente conseguir corresponder. Então, a Luana também fez muito parte dos meus primeiros passos na comunidade. Eu sou muito grato pelo sim dela também, pela vocação ao qual o Senhor confiou a ela também. Certo. Luana, você como casada, profissional, consagrada, mãe, como é viver essa vocação, esse chamado nos dias atuais, diante de todos esses desafios que nos circundam, né? É a confiança. Porque, na verdade, assim, o carisma, ele vem para nos restaurar o tempo todo. Com certeza. Então, na vida, quando você está ali na maternidade, né? Tava até conversando um pouquinho com a Tânia, e você vê a realidade do seu filho, a miséria do seu filho, você tem que ser misericordioso. E como você consegue isso no carisma? Quando você tem uma vida matrimonial ali, que você vê que seu marido precisa de você, você vai exercer o quê? O seu carisma. Sim. Né? Porque a pessoa precisa de um suporte. Assim como eu preciso da parte dele, ele também precisa da minha, e a gente vai trocando. Por os dois ser consagrados, isso já ajuda bastante, né? Com certeza. Porque ele vai rezando por mim, eu vou rezando por ele vai dando toques, e a gente vai crescendo, um vai fazendo com que o outro cresça. E dentro da profissão também, Tânia, porque dentro da educação hoje nós encontramos muitas crianças que já tão pequenas precisam de restauração, precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, sabe? E muitas vezes os pais também chegam com aquele desespero que eu posso fazer por ele. Então, em todo momento, você tem que responder, quero com a graça de Deus. Sim, lembrei entendeu? Da Thaís agora. Sim, quero, com eco ainda. Né? Porque tem que ser o tempo todo, né? E é interessante que nos momentos, né, que nem o André estava falando dessa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, isso é bíblico, né? Que é o que nos fortalece. Então, assim, ser comunidade, ser consagrada no mundo que nós estamos hoje, é muitas vezes sorrir, né? E deixar Deus construir. Sim. Certo. Né? Porque muitas vezes nós não precisamos mostrar todos os nossos sofrimentos. Só Deus precisa conhecer. Né? E Ele vai nos dando suporte para prosseguir. Não é fácil, porque quem vê eu falando fala, é fácil. Não é. Não é. Né? Mas, como diz Padre Jonas, o problema é meu e a cara é dos outros. Sim. Né? Então, nós precisamos sempre ir construindo isso. Né? Então, eu me lembro agora, peço licença do nosso retiro de final de ano, quando o Antônio disse, né? Se cair, já caia de joelhos para pedir perdão.
né? Exatamente. Então, sim. eu levei isso muito a sério para um lema pessoal meu, porque eu preciso ser comunidade em todos os momentos. Em todos os momentos, quando a gente menos espera, alguém precisa do carisma. Com E certeza. a gente tem que dizer o sim. Então, eu acredito que é isso. Diante dessa sua fala, me veio à memória uma condição bem pontual que eu presenciei você vivendo, Sim. quando você viu que você tinha o carisma Dominus Salus, que você se debatia em você mesma. Sim. Quer falar um pouquinho? Ah, gente. Te pegou agora. É assim, né? O carisma Dominus Salus sempre teve comigo, como eu iniciei dizendo, né? Uhum. Então, assim, dizer sim para Deus não é fácil, né? E eu falo que a minha humanidade gritou muito em relação a Sim. isso, né? Por quê? Porque a minha irmã já participava do grupo de jovens. E chegou uma hora que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava crescer sem ela. Sim. Só que eu não perguntei para Deus se era isso que ele queria. Entendeu? Eu fui por mim mesma, né? Amo minha irmã, ela sabe que eu amo minha careca, né? Graças a Deus a gente Sim. tem uma... Não é isso não, pelo amor de Deus. Mas eu quis caminhar sozinha, né? E quando eu vi que eu ia estar no mesmo lugar que ela, eu falei, não, vai, sei lá, ofuscar isso e aquilo. Mas eu comecei a dar o perdão e aceitar que eu também sou única para Deus. Sim. Porque o nosso carisma nos leva a essa unicidade. Eu Com sou uma certeza, pessoa, sempre. Deus me criou para isso, né? E logo depois eu passei por uma experiência de estar em outra comunidade, Uhum. né? E a comunidade se desfez e eu me revoltei e falei, não quero mais nada, né? Então Chutou foram o balde. vários embates aí, tá, pessoal, até chegar na comunidade, né? E uma conversa com o Lê. Só eu e ele, Com o nosso fundador. né? Que é o irmão Alexandre. Eu tenho esse carinho com ele, tá, gente? Não adianta. É muitos anos de convivência com o nosso fundador. Sim. E eu virei pra ele e falei, eu não vou dar conta, né? E ele virou pra mim e falou, lógico que você não vai dar conta, né? Porque você não é Deus. Como sempre, uma resposta. Sim, mas assim, foi aquela resposta que eu necessitava para aquele momento. Sim. Porque realmente eu não sou Deus, né? E aí eu fui dando passos, dou até hoje. Que bom. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Tem vezes que os passos são longos, tem dia que os passos são curtos, mas eu procuro caminhar. Certíssimo. E para você, irmão André, como foi descobrir o carisma e qual foi os seus conflitos, as suas lutas para aceitar que Deus estava te chamando para vir tão de longe, né? 6 horas de viagem para Jundiaí. E aí, como foi? Olha, eu digo que eu fiz as duas experiências, né? Tanto do namoro como também dessa vida celibatária. Então, tanto no namoro santo que eu buscava depois da minha conversão. Mas eu sempre falava isso para Jesus, né? Falava, Jesus, eu quero ser muito aberto à vida, eu quero ter muitos filhos, né? Deixa eu ficar nessa vocação, né? Mas era uma vontade minha, né? No fundo, era um cenário que eu estava criando dentro de mim, né? E eu percebia que isso, uma hora ou outra, com o tempo, isso ia se perder. Então, o dia que, de fato, ele me disse, o seu carisma, né, é a restauração e o seu carisma é viver totalmente para mim, eu me lembro daquela passagem de São Paulo, né? Fazei-me tudo para todos, né? E São Paulo fez-se tudo para todos, né? É o sacrifício do Calvário. Então, o Senhor, quando ele me chamava a ser tudo para todos, não apenas num final de semana, num retiro, onde eu me entregava de fato, eu me doava muito, mas ainda não era tudo, né? Eu estava ainda retendo alguma coisa. Sim. E dentro de mim, nós sabemos, né? Às vezes a gente se auto-sabota em algumas situações, mas no fundo, a gente sabe que a gente está dando mais ou menos ainda para Deus. Sim. Né? E Deus se entregou inteiramente na cruz por mim e por cada um de nós. Então, quem sou eu também para tentar, ao menos, corresponder a isso? Sim. Eu digo tentar porque com as nossas misérias, com as nossas imperfeições, a gente vai, como a Luana disse, né? Aos poucos, cada dia caminhando um pouquinho a mais. Mas em relação a esses conflitos também, foi isso. Quando eu reconheci tudo isso, é como que se um peso enorme saísse das minhas costas, né?
Falei, Jesus, Com tudo bem, certeza, né? Mas aonde que é, Jesus? Aí ele foi me mostrando, como eu disse para vocês, né? Foi me levando à comunidade naturalmente. Mas o fato não só externo de deixar, mas o maior apego é o interior. Sim. Né? Então, quando a gente ainda está retendo interiormente em relação a esses conflitos, a graça não acontece por inteira. Então, quando eu disse para Jesus, tudo bem, Jesus, é no meu interior, não é? É a transparência de Tomé. Então, tudo bem. Sim. Aqui estão as minhas misérias. E nos encontros vocacionais, nas formações, nas etapas que foram acontecendo, o Senhor foi me revelando partes do carisma que, quando no meu noviciado, eu descobri de fato que eu tinha esse carisma, que eu portava esse carisma. Foi no meu noviciado, Nossa. foi na minha maior crise, no meu noviciado, onde nós somos chamados a contemplar a cruz de Cristo, no noviciado, né? Pelas etapas de formação. E lá no noviciado, o Senhor, ele me levou de fato para um deserto muito profundo. Através né? da cruz, né? Exatamente, Da através do cruz. crucificado. Nossa. Né? Então, hoje o crucificado para mim é um sinônimo de sacrifício, de oferta, né? E tem muito mais, com a graça de Deus, que ele está movendo na minha vocação, mas enfim, tanto é que nós temos o crucificado aqui. Então, o crucificado foi a resposta do carisma Dominus Salus na minha vida. Então, foi mais ou menos resumindo isso. A pergunta aqui que não quer calar, né? Irmã Gilda, a primeira freira na virou pro meu lado aqui o negócio. Peraí, gente. Não estava, mas ó, tô aqui, ó, Espírito Santo. Pergunta para ela. Eu ia perguntar. Ah, então. Como é até hoje ser a primeira freira na comunidade Dominus Salus? Olha, hoje, depois de quase 19 anos... Uma vida. quase 19 anos, hoje eu vejo que as coisas estão mais tranquilas no meu interior. Mas no início era muito conflito interior, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, né? Agora o povo vai saber agora, né? A verdade da vocação das mulheres na comunidade. Infelizmente, nós tínhamos uma maldição em relação à vocação das mulheres Dominus Salus. As mulheres celibatárias, né? E quando eu me consagrei em 2005... Eu lembro que eu abracei o irmão Alexandre e daí ele falou para mim assim, agora acabou, irmã. Agora a comunidade vai ter mais irmãs, né? E até me faz recordar, me faz até ficar um pouco emocionada, porque é um momento muito difícil ficar muito tempo somente com os meninos, né? Teve uma época que morava eu e 7 homens numa casa, né? E era difícil lidar com tudo aquilo, porque... Eu entendi minha vocação, que Deus me chamava para ser só dele. Só que, infelizmente, as pessoas de fora, eles não conseguem ver que ali está uma vida de santidade, uma vida de entrega à vontade de Deus. Sim. Então, no começo, foi muito difícil, falo para você. Mas hoje, depois de tantos anos, depois, claro, que a irmã Michele veio depois de mim, veio a irmã Helena, foi vindo as irmãs, eu assim que para mim é uma graça muito grande. Mesmo interiormente eu vejo e falo assim, Senhor, eu não mereci essa graça, mas o Senhor me deu, eu aceito e quero viver ela até o fim. Né? Então, assim, foi luta, mas hoje é o tempo da graça, né? Tempo da graça, tempo de olhar para minha história e ver assim, que ele me chamou para ser Dominus Salus e ser a primeira de muitas, né? E pela graça de Deus, hoje as mulheres são mais que os homens, né? Essa é a graça. Por enquanto. Essa é a graça, né? Os homens são 8, as mulheres são 15, né? As irmãs hoje é quase o dobro dos homens, né? Então eu falo assim que foi realmente, Deus quis que a vocação celibatária feminina estivesse no carisma Dominus Salus. E para mim foi uma graça especial, né? A Luana estava lá, a Tânia estava lá. E aquele dia foi um dia assim que tantas coisas passaram no meu coração, mas uma frase ficou no meu coração quando eu abracei o padre Marcelo Augusto. Ele falou assim, filha, não tenha medo. E foi a frase que Jesus me disse, quando eu me prostrei no chão, foi a frase que ele me disse no meu coração. E a hora que ele me abraçou e falou a mesma coisa, ele falou para mim. Então eu senti assim que esse impulso do Espírito mesmo, que era para mim ir. Não sabia o que ia acontecer, mas fui. E hoje eu posso colher os frutos da minha vocação, com a vocação das minhas irmãs depois de mim, e a nossa vocação dando fruto para a comunidade, né? Tantas coisas acontecendo, né, na comunidade. Temos santuário eucarístico, que é as irmãs que tomam conta, com a irmã Jaqueline, que é a superiora local. Quantas coisas foi acontecendo e vendo assim que Deus me chamava para ser somente dele.
Então, para mim, no início foi uma luta muito grande, porque o sonho da irmã era casar e ter 5 filhos, né? Todos. Casar e ter 5 filhos, mas Deus quis que eu fosse a primeira de muitas irmãs. Então, isso hoje alegra muito o meu coração de celibatário. É uma bênção muito grande, né? Porque quando nós paramos para ver tudo que o Senhor já fez através das irmãs, né? Dos irmãos também, mas através das irmãs, o Senhor nos deu uma pérola preciosíssima de poder tomar conta do santuário eucarístico diocesano com 24 horas de adoração. Sim. Gente, isso é algo assim, é um espetáculo de Deus na nossa vida, porque nós não somos dignos, né? Quer falar um pouco, Lu? Eu acredito que o Santuário Eucarístico, muitos da comunidade passaram por lá. Desde a infância. Exatamente, né? Quando eu vejo o Santuário Eucarístico, eu discerni, assim, casar com o Tiago ali, em adoração com ele. Olha só. Né? E tantos outros da comunidade, eu até convido meus irmãos da comunidade a fazer essa reflexão de algum momento que passou no santuário, né? Antes de sabermos dessa graça, muitos que iam para o centro de Jundiaí desciam aonde para rezar? Santuário onde estava o mestre no santuário. Sim. Então, conforme você foi falando, eu fui fazendo pensando um pouquinho em mim, mas quantos, né? Quando eles saem da casa, vão para o centro Sim. e tudo mais, para onde que vai? Parece que Jesus nos atrai. Com certeza. Né? Para mim é uma extensão do carisma ali, o santuário. A gente vê quantas pessoas foram restauradas ali diante do certeza. Santíssimo Sacramento, né? Então, eu convido você, meu irmão, minha irmã que está aí, que está nos assistindo, de fazer a experiência. Dê 1 hora para Jesus. Se não puder 1 hora, meia hora, o tempo que você puder, para ver o quanto Deus age através de estarmos na sua presença eucarística, né? E Deus confia que esse santuário a todos nós, Dominus Salus, não somente as irmãs Dominus Salus, mas os irmãos, os oblatos, os que estão em formação, todos nós somos chamados à adoração, e ter essa intimidade profunda com o coração eucarístico de Jesus. Aos pés do mestre, sempre. Sempre. Já faz um convite também para o pessoal que está assistindo deixar nos comentários aí uma experiência, um testemunho com Jesus Eucarístico, não somente no santuário, mas o carisma, ele porta esse carisma eucarístico, né? Então, deixe nos comentários você também que está assistindo esse podcast, vai ser muito importante para a nossa Santa Prosa, tá bom? Irmão André, já chegando quase no final, né? Passou muito rápido. Sim. Qual a importância de um jovem, ou não tão jovem assim, discernir corretamente a vocação? Olha só, eu falo porque eu sou jovenzinho ainda. Bom, você ainda é um bebê. Oh, que brotinho! Gente, ele é nosso broto. Eu já não sou mais um jovenzinho, não. Tenho 32 anos, não tenho dificuldade com minha idade, não. Mas é um jovem. Mas quando eu discerni minha vocação, eu tinha 25. Então, Sim. assim, já foi uma vocação um pouco madura. Tem irmãos na comunidade que já teve mais um discernimento mais tardio, né, irmão Tiago? Mas, enfim, para hoje, atualmente, você discernir um estado de vida ou até mesmo buscar. Hoje, as vocações masculinas, como a irmã dizia, não somos em menos. Sim, Deus tem uma particularidade para cada ramo, né? Tanto feminino como masculino, como os membros oblatos também, que são esmagadoramente maiores do que os membros de vida. Sim. Mas Deus se faz presente lá fora também, enfim, nas profissões. Mas em relação ao ramo masculino, em relação a isso, a gente tem esses embates em relação ao discernimento, né? Hoje a gente não vê muito falar sobre a vida religiosa masculina, né? Sobre ser um irmão consagrado, né? Como antigamente, Sim. como o próprio São Francisco de Assis foi, né? Um religioso, ele não foi um sacerdote, né? E a gente tem essa dificuldade, porque hoje o jovem, ele quer o quê? Ir para o seminário, ele quer ser padre, ele quer... Mas eu também tive esse discernimento antes de entrar para a comunidade. Me indicaram muitos seminários, inclusive, né? Porém, o Senhor não queria isso de mim. Por quê? Porque no carisma, ele trabalha primeiramente a formação humana, a restauração. Então, hoje, se eu fosse para um seminário falando há 7 anos atrás, eu poderia ter perdido a minha vocação, porque eu não estava preparado. E não era o meu carisma, não é a minha identidade. Né? Então, enfim, para as vocações masculinas, venha conhecer, né? Dê-se sim ao Senhor. Né? Se você
deseja essa inquietação, tem essa inquietação no seu coração, é assim que Deus trabalha, né? A pedagogia dele, ele vai te atraindo aos poucos, né? Então, deixa-se ser levado pelo sim de Jesus, né? Jesus, quando ele chamava os 12, ele não ficava lá passando a mão, né? Hoje a gente tem muito isso também. Às vezes as vocações, elas não querem porque, nossa, vai ficar trancado lá 24 horas, nossa, não vai poder sair. Não é isso. Não conhece a realidade, A maior né? liberdade que nós podemos ter é fazer a vontade de Deus. Com Essa é a grande certeza. liberdade. Sim. Né? Não Então, escraviza, né? Deus não exatamente. escraviza. Então o jovem ele fica muito parado nisso. Então assim, seja corajoso, jovem, né? Não deixe se fraquejar pelos sentimentos que você traz, mas seja ousado, né? Procure descobrir o que Deus quer de você, você que está assistindo esse vídeo, né? Tenha coragem de se deixar-se ser transparecido pela vontade de Deus, porque Jesus ele vai mostrar a tua verdade, nada mais do que isso. Então assim, coragem, você que está assistindo esse programa Santa Prosa, né? Deixe nos comentários também se você tem alguma dúvida, né? Porque a comunidade está à disposição também para Isso que eu ia acompanhar, para discernir. Atendimentos, né? Exatamente. Nós somos da equipe vocacional, a Luana é responsável pelos oblatos, eu sou responsável pelo ramo masculino. A gente vai estar acompanhando, né? Procurando colher de Deus, né? Escutando com mais sensibilidade à voz de Deus em relação a essas vocações. Mas seja ousado. Não deixe a tua vocação se perder por causa de um mero sentimento, por causa de um mero desejo apenas mundano. Seja ousado. Mas também eu queria falar isso também, né, irmão André? Porque é como você falava que você deu um ano para Jesus, né? Não precisa dar um ano, dê uma semana para Jesus, né? Porque lá em casa a gente acolhe para ficar lá com a gente, ver a realidade da vida celibatária, de ver os nossos trabalhos, de ver as nossas orações. A irmã não canta muito bem, mas o irmão André canta, viu? O irmão André canta e encanta, né? Ele encanta a gente lá com a voz dele, né? Ficou vermelho. Então, assim, vá conhecer realmente a comunidade, né? Nós moramos no Traviú, lá tem até a casa dos irmãos, a casa das irmãs. Venha dar uma semana para Jesus. Eu lanço para você esse desafio, jovem. Dê uma semana para Jesus. Jesus quer fazer no seu coração muitas graças, mas você tem que dizer o seu sim. Eu, irmão André, Luana, Tânia, a gente não pode obrigar você a dar um sim, mas somente Jesus vai conquistando o seu coração para esse sim. Porque eu vejo que na minha vocação foi assim. Fui para a comunidade, eu não conhecia nada. Cheguei na comunidade, não conhecia ninguém. Nem o fundador, não tive a graça que a Luana teve, né? Conviveu tantos anos com o fundador. Eu fui conhecer o irmão Alexandre realmente quando eu mudei para a comunidade, em outubro de 2002. E aí que as coisas foi se transformando. Eu tinha medo dele, viu, gente? Vou falar para você. Mas, gente, o nosso fundador, ele é sério. E quem não? Mas ele não morde, viu? Ele não morde assim quando conhece a gente, né? Depois, com o tempo, você vai conhecer melhor, né? Mas, assim, é fazer a experiência realmente de estar com Jesus, de dar esse tempo para Jesus. Então, eu desafio você, jovem, tanto menina quanto menino, de vir ficar uma semana conosco. Vai lá, entra com a comunidade, fala com a irmã Michele, ela que agenda as semanas para visitar a comunidade, fique lá conosco, reze conosco, experimente o carisma na sua vida. Se você está passando por dificuldade emocional, venha para o atendimento de oração, a gente acompanha, a gente reza, a gente chora junto, ri junto, né, Luana? Aqui a gente faz tudo um pouco como vocês, mas estamos aqui para ajudar vocês nesse discernimento tão importante, não somente para o nosso carisma, mas para a igreja. A igreja precisa de consagrados santos. Eu vi uma frase de um padre nesse final de semana, né? Ele falou assim que os consagrados têm que ser alegres e felizes, porque eles são escolhidos de Deus, né? Esposas de Deus, né? Então, assim, as irmãs esposas de Deus. Então, nós temos que levar essa alegria pro mundo. Né? Consagrado não é assim, ai, tadinho, não é de mim. Não, é feliz, ri alto, né, irmão André? Demais. Você quase não, né? Não, eu sou uma irmã séria, viu, gente? Né? Então, né, eu não posso rir muito alto porque o irmão André vai me corrigir. Então, assim, né, vou ter um pouco de controle, né? Modéstia, né? Mas, assim, é a alegria de pertencer a Jesus. Isso que tem que alegrar o coração, que alegra meu coração e que um dia, se tiver um carisma de uma vocação, vai alegrar o seu coração. Ser inteiramente de Jesus. Luana, nessas considerações finais, o que você pode dizer
para as famílias, os casais que querem conhecer a comunidade, mas têm esse medo, têm esse receio dos desafios? Lança o convite. Para você que é casado, segura na mão da sua esposa e vem, só isso. O resto Deus faz. Não tem assim, é isso. Dá a mão para sua esposa e vem, traz seus filhos. Sim. Não tenha medo de ser de Deus. Tem coisas no mundo assim, sabe aquela viagem que você programou? Programa agora para fazer a vontade de Deus. Segura na mão da sua esposa e vem. Só queria dar um adendo, não só para as famílias, mas para você jovem. Você não sabe qual é a sua vocação, se é casar, se é ser celibatário, se é ser sacerdote. A comunidade só quer te acolher. Vem fazer encontro vocacional. Sim. Não espere estar casado, não espera ter tantos... Não, só vem. Né? Tantos jovens que nós temos aí que querem fazer a vontade de Deus, sim, querem fazer a experiência de um carisma, mas eu vou esperar tal idade. Não espera. Não espera. Pede a graça do seu anjo da guarda e venha. Sim. Você, mulher que está aí, você, jovem homem, jovem mulher, não só vem. Né? Dê um passo. Falo isso para as famílias, eu falo isso para todas as pessoas. Hoje, se eu estou na igreja, é porque teve uma boa galerinha aí, que hoje são formadores, né? O próprio fundador. Eu só tinha 13 anos. Né? Então, eu tive pessoas que ficavam toda hora me cutucando. Isso é bom, isso não é. Foram me alertando. Você que está perdido aí, vem para a comunidade. Vem para os encontros vocacionais. Faça a experiência do amor de Deus. Né, e seja acolhido. Você, esposa, esposo, segura na mão e vem. Você, jovem, vem. E o resto filhos, quem faz é Deus. Traga os filhos, traga os filhos. Traga os filhos, querem dar um jeito. E o nosso próximo encontro vocacional será no dia 21 de abril, agora de 2024. Das 8h30 às 17h. E o que a pessoa precisa fazer para participar? Para participar, você traz sua Bíblia, seu caderno, anota tudo, né? Mas também nós precisamos comer, como diz o irmão Fernando, nós precisamos comer, né? Eu vou falar. Encher o bucho. Então traga um prato de doce, ou salgado, um refrigerante, um suco, né? E venha comer conosco. Não tem valor, tá? Tem gente que acha que tem algum valor para pagar. Não tem. Mas traga um alimento para nós, coxinha. Fica a dica. Vai dar pra falar essa coxinha. Ou torta de frango, gente. Arroz doce. Ai, que delícia, né? E a gente confraterniza junto, e aí a gente vai contando a história de cada um. Nós conversamos também, rezamos também, choramos também. Seja bem-vindo, vai ser muito bem-vindo. Começa às 8h30? 8h30 às 5h. Geralmente às 4h é a Santa Missa, só se o padre precisa mudar, a gente muda, mas geralmente esse é o cronograma, né, irmão? Isso mesmo. E também... deixar com que essa disponibilidade, né, esse desejo de querer, né, fazer a vontade de Deus seja intenso na sua vida. A irmã falou em relação à música, me veio muito no meu coração aquela música do Frei Gilson, que foi quando eu saí da minha cidade, que eles cantaram para mim. Se me permita, eu só cantar um pouquinho do refrão dessa irmão, música, que essa música, a Luana também, que é cantora, pode me ajudar. Uma música que falava muito ao meu coração, né, e que eu sentia no meu coração de somente cantar esse trechinho para você que está um pouco, como a Luana dizia, um pouco confuso, né, um pouco, né, ainda sem saber aonde está, em que pé está. Aquela música do Frei Gilson que fala assim: eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Deixa com que somente a graça de Deus baixe na tua vida. É isso aí. Gente, falei pra vocês, o irmão André encanta, gente, com a música, né? Isso pra mostrar pra vocês, assim, um pouquinho só daquilo que vai acontecer também no encontro vocacional. O irmão André canta, a Luana canta. Encanta, né? Você já falou encanta, então fala encanta, né? Eles têm essa intimidade realmente com Jesus, né? E essa intimidade leva o quê? A cantar para Jesus e trazer você para Jesus. Amém. Então, assim, venha participar do encontro vocacional, dia 21 de abril. Louve a Deus conosco, reze conosco, né? Escute o que Jesus quer falar ao teu coração de uma forma simples, mas muito profunda acima de tudo. Amém. Amém. Obrigada, né, pela presença da Lu,
do irmão André, da nossa matriarca. Obrigado, gente. É a vovó. Irmã Gilda. E eu quero deixar para você uma dica de leitura, né? A comunidade, ela tem uma editora e nosso fundador, irmão Alexandre Mazzali, juntamente com uma oblata da comunidade, a psicóloga Angélica Moreira, eles fizeram um estudo e escreveram o livro Cura entre Gerações. Gente, esse livro é excelente. Eu acredito que aqui no Brasil... Não tem-se, né, sobre esse tema. Sobre esse tema é só a comunidade Sim. Domino Salos que fez um estudo. Cura entre gerações, entre a responsabilidade pessoal e as consequências do pecado. Por que esse livro é tão bom? Porque nós recebemos muitas pessoas na comunidade que a vida não vai. E aí, é cura interior, é oração de libertação, a vida não vai. A pessoa está lá travada, não vai. Depois que recebe a oração de cura entre gerações, parece que o céu abre na vida da pessoa. Sim. E as graças de Deus começam a acontecer. Então, se você quer adquirir esse livro, ele vai ser assim esclarecedor na sua vida e vai te ajudar em muitas situações, na sua vida, na sua família, tá bom? Depois nós vamos deixar o link aqui embaixo para você adquirir o livro Cura entre Gerações. Adquirindo esse livro, você também vai ajudar a comunidade. Nós estamos, não vou dizer no finalmente, seria para ser o finalmente, mas ainda falta muito, o acabamento da nossa capela Nossa Senhora das Graças. Sim. Então, toda a renda das vendas e tudo mais vai para nós podermos inaugurar a Capela Nossa Senhora das Graças, né? E aproveito também para agradecer você que ficou conosco até agora. Peço que você curta, que você compartilhe, que você convide pessoas para estar conosco no encontro vocacional, mais uma vez, dia 21 de abril, às 8h30 da manhã. E um agradecimento assim especial, de coração mesmo, aos nossos semeadores, que são as pessoas que colaboram conosco todo mês. Com R$5, com R$10, com R$50, vai da realidade de cada um. Sim. Porque se esse programa hoje acontece dentro de um estúdio, é pela graça de Deus ter tocado o seu coração e você poder colaborar conosco também. Ok? Então, Deus abençoe você e compartilhe esse conteúdo, porque se ajudou você, vai ajudar muitas pessoas também.